Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos muito gratos pela sua presença aqui nesse culto. Nós queremos convidá-los a adorar o nosso Deus, que é todo soberano, todo poderoso sobre todas as coisas. Então, eu convido os irmãos a lerem comigo o Salmo de número 95, de chamada ao culto ao nosso Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Oremos. Senhor, nós invocamos a sua presença no nosso culto e pedimos para que o Senhor nos abençoe e pedimos para que o Senhor se faça presente nesse lugar e nas casas, Senhor. Que o seu Espírito conduza as pessoas em adoração ao Senhor e em culto ao Senhor. E que as músicas e que a pregação da sua palavra seja para a sua honra e glória e para o nome de Jesus. Nós oramos no nome de seu Filho. Amém. Então eu convido agora os irmãos a cantar conosco o hino de número 1 do Inário para o cantor cristão, para o culto cristão, que diz: Ó, vinde adorar, uma chamada ao culto do nosso Senhor. Soberano da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz e que se revela em Cristo Jesus, nos astros do céu, na terra e no mar, a glória podes contemplar, e a gota de orvalho, o fruto da flor, proclamam constantes o seu canto. Deus nosso Pai, ao Filho de amor, ao Santo Espírito Consolador, com vozes erguidas em todo lugar, ao Deus Trino e Santo, ó, vinde adorar. Graça e paz, irmãos. Amém? É com muita alegria que nessa noite estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E eu gostaria de começar orando. Abaixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre aqueles que nos cercam. Pedimos a sua graça, pedimos a sua misericórdia sobre nós. Pedimos o teu entendimento, a tua presença viva, eficaz sobre nós, em nós. Pai, somos gratos ao Senhor por estar nos abençoando e cuidando de nós. Mesmo nesse momento de tanta tribulação, tanta preocupação, nesse momento em que nós temos vivido por conta dessa pandemia, nós somos gratos porque o teu cuidado, a tua proteção está sobre nós. Nós oramos a ti, Deus, nessa noite, gratos por tudo que o Senhor é. Oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez,
por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará em nossa vida e através de nós. Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com os amados em cima de uma pergunta. O que você tem trazido à sua memória quando precisa encontrar esperança? O que você tem trazido à sua memória quando você precisa encontrar esperança? E o texto base que nós iremos trabalhar, nós iremos ler, encontra-se em Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 24, onde temos o profeta Jeremias, aquele profeta chorão, aquele profeta reclamão, fazendo as suas lamentações. E eu gostaria de ler com os amados, para darmos sequência àquilo que Deus tem para nós nessa noite. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E olhe só o que pode dar esperança ao profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olhe só o que o profeta Jeremias trazia em sua memória quando ele precisava de esperança. Sabemos que o livro de Lamentações foi pensado numa época em que o povo de Israel passava por um período de exílio. O famoso exílio babilônico, onde o rei Nabucodonosor sitia Jerusalém, sitia o local onde o povo de Israel estava, retira o povo de Israel da sua nação, da sua terra, afasta o povo de Israel da sua família, da sua casa, afasta o povo de Israel dos seus ensinamentos, da sua doutrina, daquilo que Deus havia ministrado ao coração dos profetas na época, dos líderes da época. Ou seja, nós observamos o profeta Jeremias passando por um período de exílio, de sofrimento. Nada diferente, talvez, do que nós estamos passando nos dias de hoje. Nada diferente do que está acontecendo atualmente no mundo. Nós temos visto, irmãos, o mundo com medo, o mundo sofrendo. Nós temos visto o mundo passando por um período de turbulência. Nós temos visto o Brasil passando por um período de exílio, seja ele social, político, econômico, familiar, e que esse exílio tem trazido consigo um misto de medo, um misto de incerteza. Realizando uma analogia, nada diferente do que o povo de Israel estava passando na época. Nós temos visto que a crise provocada por esse vírus, o coronavírus, Covid-19, nós temos visto o que esse vírus tem provocado, tanto no Brasil quanto no mundo. E aqui eu gostaria para que nós possamos entender algumas citações, alguns exemplos do que tem acontecido especificamente aqui no Brasil. O novo coronavírus, ele evidenciou a fragilidade estrutural e agigantou as desigualdades sociais contidas aqui no Brasil.
os serviços públicos necessários para mais de 75% da população têm se demonstrado ineficientes e até mesmo precários. Nós temos visto o sistema de saúde insuficiente e começando a entrar em colapso em vários estados. Nós estamos observando que a falta de saneamento básico, um problema desde o século XIX, assolando o nosso país, e 35 milhões de pessoas não tendo acesso à água potável. Nós temos visto que a informalidade é brutal e temos mais de 38 milhões de brasileiros invisíveis ao Estado. Temos também, por fim, percebido que as moradias de muitos brasileiros têm sido indignas. A população ela tem sofrido com moradias precárias. E que muitos não têm conseguido em sua casa manter a higiene básica. E até mesmo não estão conseguindo cumprir os protocolos que reduzem a contaminação por conta desse vírus. A pandemia que assola a humanidade, ela tem desnudado as mazelas, não só do Brasil, mas também de todo o mundo. Então, por isso eu faço essa pergunta nessa noite para os irmãos. Tudo isso causa medo em nós. Tudo isso traz preocupação em nós. O que será de nós amanhã? O que será de nós daqui 2 meses, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? Se hoje nós estamos passando por esse problema que parece ser tão grande, o que será de nós mais para frente? E por isso então eu reforço a pergunta: o que você tem trazido à sua memória quando precisa encontrar esperança? E nós encontramos várias respostas para isso. Existem pessoas que diriam que têm trazido à sua memória Deus, o cuidado de Deus, e isso é bom. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de Deus se manifestando o seu cuidado para com o seu povo. Nós vemos na Bíblia várias citações de um Deus zeloso, um Deus misericordioso que protege, que guarda, que vai na frente livrando o seu povo. E isso é muito bom. Nós encontramos na Bíblia, no qual ela é eficaz, verdadeira e que de certa forma traz conforto para mim e para você. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido à sua memória as misericórdias do Senhor, a grande fidelidade do Senhor. Isso nós vemos Jeremias falando. Outras pessoas diriam que têm trazido em sua memória o amor do Senhor pelas suas criaturas, um Deus amoroso que entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória que em Cristo Jesus são mais que vencedores, ou seja, que vencerá esse momento de exílio, esse momento de sofrimento, esse momento difícil que tem passado. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória que Deus é o meu socorro bem presente, que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória que Deus está com ela, ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte. Existem também aquelas pessoas que diriam que o Deus dela, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada necessidade que ela tem. Existem também aquelas que diriam que independente da tempestade, Cristo está no barco. E por isso, tudo irá bem, ou tudo ficará bem.
Existem aquelas pessoas que diriam isso e ainda diriam mais. Diriam que se Cristo está no barco, tudo vai bem ou tudo ficará bem. Não significa que os problemas não viriam ou que não virão. Existem aquela pessoa que diria isso, mas também falaria que continuaria confiando no Senhor. Que tudo irá bem e tudo ficará bem porque Deus está, porque Cristo está no barco. Porém, também existem outras pessoas que elas talvez não citaria ou não pensaria a priori algo que nós encontramos na Bíblia, mas existem também aquelas pessoas que diriam que elas têm trazido à sua memória elas mesmas. Elas têm parado, pensado, refletido, respirado. Elas têm se colocado às vezes no quarto para meditar, para tentar encontrar saúde emocional, encontrar saúde psicológica. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória os seus filhos, o cuidado que elas precisam ter para com os seus filhos, em trazer ou produzir ou proporcionar uma vida melhor a eles. O amor de um pai, de uma mãe faz isso. Também existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória e olhe, isso seria muito bom se existisse ou se existe pessoas assim, mas que pensam, que trazem em sua memória o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Olha que coisa interessante, uma pessoa olhar para o marido, uma mulher olhar para o seu marido e encontrar esperança. O marido olhar para a sua esposa e encontrar esperança. Olhe só, trazer em sua memória a esperança, olhando para o seu marido e para a sua esposa. Às vezes isso acontece por conta de que o seu marido ou a sua esposa traz uma referência boa e sadia. Um alívio, um socorro, né? Existem também aquelas pessoas que diriam que têm trazido à sua memória a sua família, lembrando do amor que cada um sente um pelo outro. E como é bom estarmos em família. Como é bom no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, nós termos a nossa família do nosso lado. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória os seus pais. A história de vida e de perdão vista dentro de casa, de superação, de companheirismo. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória o carinho ou o abraço dado mutuamente por outro. E como é bom recebermos um abraço, como é bom sermos abraçados. Abraço cura, abraço sara, abraço renova o ânimo. O abraço traz coisas boas para nós. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória o sorriso de uma criança. E como criança ri bonito, não é? Como criança tem dentro de si uma alegria que é inexplicável até às vezes. Existem aquelas pessoas que dizem que olham para uma criança porque às vezes ela está preocupada, mas a criança está correndo para lá e para cá, está gritando, está rindo, está brincando. Ali encontra-se esperança. Existem também aquelas pessoas que diriam que trazem à sua memória um sorriso de um idoso. O idoso que não está mais preocupado com nada na sua vida, só está preocupado em aproveitar a sua família, aproveitar a sua casa, aproveitar o conforto. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória a importância de pensar no outro, na coletividade, no partir do pão, no doar-se ao outro, esquecendo-se dele mesmo. Simplesmente esquecer-se. Pensar no outro, no cuidado do outro. Largar o individualismo. Existem pessoas assim. E graças a Deus por isso, porque às vezes existem tantas pessoas lá fora passando necessidade, existem tantas pessoas passando fome, existem tantas pessoas passando dificuldade, existem aquelas pessoas que esquecem de si mesmas
e pensam no outro, e isso é muito bom. Existem aquelas pessoas que diriam que têm trazido em sua memória quando precisou de ajuda e alguém foi lá e estendeu a mão. Não tinha o pão em seu armário, não tinha o arroz, o feijão, mas de repente apareceu uma cesta básica de uma pessoa que talvez ela nem conhecia. Traz a memória, traz a memória. Existem também aquelas pessoas, e por fim, que diriam que têm trazido em sua memória aquelas pessoas que estão lutando contra o câncer. Elas não sabem o dia de amanhã. Às vezes estão com dor. Às vezes estão passando por um período turbulento de dor física. E não só a dor física, mas também a dor emocional. Mas existem aquelas pessoas que param e trazem à memória essas pessoas. Porque essas pessoas, elas lutam todos os dias pela sua vida. E elas buscam esperança em algo. Existem aquelas pessoas que também diriam que têm trazido em sua memória os sonhos que tinham ou que têm, os planos que fazem, os projetos realizados ou que ainda podem realizar, e também as promessas que elas receberam de Deus. Sabe, irmãos, tudo isso é legítimo, tudo isso é muito bom. A Bíblia está cercada de textos que comprovam tudo o que foi dito nessa noite. E sabe o que cabe a nós? É confiarmos em Deus. Trazer à memória a confiança em Deus. Trazer à memória que Deus é um ser misericordioso. Que a sua fidelidade é grande. Sabe, irmãos, cabe a nós confiarmos em Deus, mesmo que tudo pareça contraditório em nossas vidas e no mundo. Entender que todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Perceber que o Senhor tem cuidado de nós. Em todo o tempo, Deus, o Senhor, tem cuidado de nós. O simples fato de você estar vivo, vendo esse vídeo, é o cuidado de Deus. Você está vivo. Tem muitas pessoas morrendo lá fora. Tem muitas pessoas internadas com um diagnóstico negativo, que não sabe se amanhã vão estar vivas. Olhe só, Deus tem cuidado da sua vida. Nós precisamos, irmãos, e cabe a nós percebermos que o Senhor tem nos guardado na hora da provação. E olha que provação que nós temos passado ultimamente. Esse ano, quem pensou ou quem pensaria que esse ano seria dessa forma? Eu tinha vários planos, vários projetos para a minha vida. Eu tinha tantas coisas planejadas para fazer esse ano, que até agora eu não realizei nada. Irmãos, Deus tem nos guardado nesse momento de provação. E tem uma coisa muito importante que eu anotei aqui, que cabe a nós trazermos à memória, que é mesmo que nós não mereçamos todo esse cuidado de Deus, Ele tem derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Por isso, vamos nos alegrar no Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, e ter em nossa mente aquilo que pode nos trazer e possa nos dar esperança. Que possamos fazer aquilo que Jeremias diz lá em Lamentações,
capítulo 3, verso 21, 22, 23 e o verso 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Precisamos ter a esperança e a certeza de que nada nessa vida nos separará do amor de Deus. E todas essas coisas, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Que coisas são essas? A fome que nós temos visto no mundo. Essa pandemia que tem assolado o mundo e tem assolado a nossa cidade. As enfermidades que têm aparecido no meio do nosso povo. As injustiças, os medos. Precisamos ter a esperança e a certeza que Jesus se compadece do homem e tem se compadecido de nós, e por isso tem cuidado de nós e por isso tem zelado de nós. E que o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo, porque às vezes nós cometemos tantos erros, e Deus tem derramado sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão sobre nós, e isso tem que trazer esperança, tem que trazer à nossa memória a esperança. E por fim, irmãos, que de maneira alguma Ele nos deixará, em Hebreus 13:5 nós vemos isso, que de maneira alguma Ele nos deixa ou deixará e nunca irá nos abandonar. O Senhor é o nosso auxílio, não precisamos temer. O que poderá o homem fazer contra nós? O que o homem poderá fazer contra o povo escolhido, o povo de Deus? Irmãos, que nessa noite nós possamos trazer à memória aquilo que pode dar a esperança a nós. A esperança é Jesus Cristo, a esperança é Deus. A esperança também é o bem da nossa família, a esperança também é o bem dos nossos amigos. A esperança também é o bem da humanidade. Que nessa noite nós possamos refletir que nós precisamos trazer à memória o que pode dar a esperança. O que você tem trazido à sua memória quando precisa encontrar esperança? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa encontrar morada nos corações dos nossos irmãos. Que essa palavra possa trazer frutos na vida dos nossos irmãos. Que o Teu Santo Espírito, Consolador, possa trazer refrigério, paz, alegria, ânimo, confiança ao coração do Teu povo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Somos gratos pelo Teu cuidado. Somos gratos pela Tua misericórdia. Somos gratos pela graça, esse favor imerecido que temos recebido dia após dia. Somos gratos por tudo isso. Nos ajude, Pai, a confiar. Nos ajude a entender esse momento de tristeza, esse momento de preocupação, de medo que tem assolado a nossa vida, que tem assolado o mundo. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender e olharmos unicamente para o Senhor, que deve ser o nosso alvo. Pai, em nome de Jesus, peço nessa noite que o Senhor cuide do Teu povo, cuide dessa pessoa que está assistindo ou que assistirá esse vídeo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor grato, agradecido por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, como também tem feito na vida do Teu povo, dos irmãos. Oh Deus, louvado seja o Teu santo nome, louvado seja o Senhor por tudo.
em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que todos tenham uma ótima noite, debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção de Deus, em nome de Jesus. O nosso Deus é incomparável em poder, e tudo o que Ele faz, as suas obras, não há nenhum outro o qual possa fazer igual. Então convido a você a cantarmos louvores ao Senhor, dizendo que não há outro igual a Ele. Tu não habitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra e no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada entre nós, expressão do teu amor. Tu não habitas, Tu não habitas em tendas, nem templo feito por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, comunhão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra e no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são os pós dos seus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés.